Você sabe qual é a diferença entre aquele prestador de serviço que vive sempre quebrado e aquele que já tem sucesso, fatura bem, fecha grandes projetos e já vive bem do seu próprio negócio? Eu descobri isso depois de ter recebido uma proposta única. Ser mentorado por um cara que já fatura milhões de reais com o digital, vende serviço, vende mentoria, vende infoproduto e tudo mais. Só que o investimento dessa mentoria seria de R$ 2.000 por mês. Ele fatura quase 5 vezes mais do que eu e eu tinha nas minhas mãos a oportunidade de ter a mente dele trabalhando junto comigo para alavancar o meu próprio negócio. Só que do outro lado, era um compromisso grande que eu tinha que assumir. Então, eu teria que ter ali R$ 2.000 todos os meses disponível para fazer esse investimento. E isso me trouxe um dilema. E no meio daquele dilema, eu fui capaz de perceber qual é a diferença entre aquele prestador de serviço que cresce e aquele que fica estagnado e parado durante anos no mesmo lugar. É exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Não sei se tu já ouviu falar de termos como capital intelectual e ROI, mas a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo desse vídeo aqui que eu separei para vocês. E uma coisa que a gente precisa entender antes de ir para esses termos em específico é que tu é um cara que quer avançar. Eu acho que todo mundo que vai começar a me assistir aqui a partir de agora tem essa visão. Tu é alguém que quer avançar, tu é alguém que quer crescer, que quer ter um negócio que fatura bem, tu é um cara que quer aproveitar a tua liberdade. E por isso tu compra cursos, tu investe em mentorias às vezes, tu compra livros, tu se aperfeiçoa, assiste vídeos no YouTube como esse que eu tô gravando aqui agora. Só que quando a gente fala de investimentos maiores, por exemplo, a gente está falando aqui sei lá, tem cursos que tu paga R$ 1.000 em 12 vezes, tem cursos que tu paga R$ 2.000 e tu pode fazer em 12 vezes. Eu tô falando de um investimento de R$ 24.000 em 12 vezes, então ficam R$ 2.000 por mês todos os meses. Quando a gente se depara com um investimento assim, muitas vezes tu, mesmo buscando evoluir, mesmo buscando novos conhecimentos, tu trava por medo, por indecisão. A maioria das vezes, eu diria, inclusive, não é porque não tem dinheiro ou porque não tem de onde tirar. Afinal, tu presta serviço, tu é um profissional bom. Então, eu acredito que a maior parte das vezes a gente trava nesses momentos porque a gente tem medo que aquele investimento que a gente vai fazer não nos traga retorno. Mas mais do que isso, porque o retorno daquele dinheiro que a gente acabou de investir depende 100% da gente. O nosso mentor, o papel dele é nos guiar, não é fazer por nós, certo? Então, a gente fica com esse receio. Putz, será que eu vou conseguir fazer o que ele propôs? Será que eu vou conseguir realmente, fazendo isso aqui que ele me falar, será que eu vou conseguir atingir esse resultado? Será que eu quero fazer isso? Então, esse tipo de pensamento vem na cabeça nesses momentos e tá tudo certo, a gente é humano. Mas, depois de refletir bastante sobre esse dilema, eu entendi que o maior erro de qualquer prestador de serviço é começar a adiar os investimentos que eles fazem em si mesmo. Porque investir na gente significa aumentar o nosso capital intelectual. Sabe quando um bilionário ou um milionário, multimilionário fala que se ele quebrasse hoje, ele conseguiria fazer tudo de novo, só que em menos tempo do que quando ele começou? Exatamente isso, é porque ele sabe o caminho, ele já viveu isso. E o teu capital intelectual é exatamente isso, é o teu conhecimento, é a tua capacidade de avaliar o cenário na tua volta e agir em relação a isso, é a tua capacidade de raciocínio, é a tua capacidade intelectual, técnica, é a tua capacidade é o teu repertório. Então, o teu capital intelectual nada mais é do que todo o conhecimento que tu tem na tua cabeça e como tu usa isso. Só que concorda comigo que para aumentar o teu capital intelectual tu precisa investir em conhecimento, em experiências, em vivências, precisa tomar risco algumas vezes, porque senão tu vai sempre manter
o mesmo nível de capital e, obviamente, ele vai decrescendo, né, ao longo do tempo, porque as coisas lá fora vão se atualizando. E muita gente hoje em dia no mercado vende capital intelectual, como as mentorias desse cara que eu estou comentando, como consultorias, que nem eu tenho a minha aqui, como cursos, como palestras, esse tipo de coisa. E muita gente se beneficia do capital intelectual das outras pessoas. Então, sabe quando você está lendo um livro? Exatamente, você está se beneficiando do capital intelectual daquela pessoa que escreveu o livro e adquirindo o teu próprio. Esse tipo de coisa, no caso o capital intelectual, ele encurta caminhos. É por isso que vale a pena investir. É por isso que tu compra um curso, porque aquela pessoa que gravou aquele curso, ela já trilhou um caminho que tu quer trilhar. Fora que é algo que ninguém pode tirar de ti. Então, ninguém vai tirar o teu conhecimento. É por isso que, de novo, os bilionários e os milionários, eles sabem como voltar. Se tu perguntar para um bilionário, cara, putz, se tu perdesse tudo hoje, tu conseguiria chegar onde tu chegou, ou tu conseguiria recuperar isso? Ele vai falar que sim, porque ele tem o conhecimento. Então tu pode tirar todos os bens daquele cara que ele vai se recuperar. E aí, entendendo isso, a gente vai para um outro conceito que eu trouxe aqui para vocês, que é o chamado ROI. Esses dias eu vi um depoimento de um cara que eu sigo, o Conrado Adolfo, um cara muito bom de vendas, de um mastermind que ele foi, que ele pagou 100 mil reais para estar lá. Aí acho que foram alguns dias, 2 ou 3 dias, e uma única frase de um palestrante que ele ouviu lá fez com que no ano seguinte, o ano fiscal seguinte, ele economizasse alguns milhões de reais na empresa dele. Isso é ROI, retorno sobre investimento. Então, ele pagou 100 mil e ele teve alguns milhões de retorno sobre o investimento dele. Isso a gente chama de ROI. Tá? Tem ROI negativo e tem ROI positivo. Esse ROI ele não é necessariamente financeiro. A gente fala muito sobre o financeiro, né? Porque esse termo eu acredito que tenha se popularizado, principalmente na parte de investimentos, mas mais ainda para as grandes massas, quando a gente fala de gestão de tráfego. Mas ROI pode ser, por exemplo, o encurtamento de um caminho. Então, às vezes, você ia levar, sei lá, X anos, 5 anos para chegar em um determinado lugar e alguém, tu paga o acesso para essa pessoa, a informação dessa pessoa, ao capital intelectual dela, e essa pessoa te ajuda a encurtar o caminho que tu levaria para chegar até esse lugar. E aí tu chega em 2 anos, chega em 1 ano. Isso também pode ser visto como ROI. Então, se até os grandes players eles investem e pagam caro para acessar o capital intelectual de pessoas que são mais experientes que eles em determinadas áreas, por que a gente que está recém construindo o nosso negócio ou já tem um negócio estruturado, mas quer avançar mais ainda, por que a gente inventa N desculpas para deixar isso para depois? Para resolver aquele grande dilema que eu trouxe para vocês, a diferença entre o prestador de serviço que ele vive quebrado e o cara que tem sucesso é que esse segundo, o que tem sucesso, ele investe em si mesmo. Ele compra curso, ele compra livro, ele acessa as pessoas, ele compra acesso, ele compra mentoria, ele vai em mastermind, ele vai em eventos, óbvio, tudo dependendo de como tu evolui, de como tu curte fazer isso, como tu curte aprender. Então vão ter pessoas que não vão curtir eventos presenciais e tudo bem, mas o ponto é, os profissionais que têm sucesso, eles estão sempre investindo em si mesmos para se melhorarem, para aumentar a inteligência, para aumentar o conhecimento, para aumentar o repertório e para se desenvolverem em si. Então tu, como prestador de serviços, se quer começar a crescer, precisa investir inicialmente no que faz o teu negócio crescer, que é em si mesmo. Além de tu melhorar a ti mesmo e melhorar o teu negócio, abrir novas portas para o teu negócio, tu pode se conectar com outras pessoas que estão trilhando o mesmo caminho e de repente, sei lá, ter uma troca bacana de evolução entre vocês dois. Vocês podem montar parceria, você pode ter contatos estratégicos que te ajudam com determinadas demandas da tua empresa. Então, por exemplo, aqui o meu foco são páginas de vendas, né? São páginas, sites, etc. Só que eu tenho parceiros de negócios que criam outras coisas e isso faz parte da minha rede de contatos, de acessos que eu investi lá atrás e acessos que eu continuo investindo. Investir em si mesmo, além de aumentar o valor do teu capital intelectual e te dar mais repertório, também vai te dar acesso a muitas outras pessoas, a muitos
muitas outras experiências, muitas outras visões, alguns mais experientes, outros menos experientes que tu pode somar, sacou? Então, essa é a grande diferença. E no fim eu acabei investindo nessa mentoria e hoje eu tô um passo mais à frente do que eu estava antes de fazer esse investimento, rumo aos 3x em relação ao faturamento do meu negócio. E tudo isso porque eu entendi que investir em mim primeiro vai resultar no crescimento do meu negócio, né? Fora o crescimento pessoal que eu tenho, com esse conhecimento, com esse investimento, com esse acesso, com tudo que eu vou usufruir, seja nessa mentoria, num curso, num projeto ou num evento presencial, tudo que a gente absorve reflete direta ou indiretamente no nosso negócio e isso faz a gente crescer. Então, se esse vídeo ele fez algum sentido para ti, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like. Tu pode ver que eu estou trazendo um tom até mais leve, mais devagar aqui, realmente para a gente raciocinar juntos. Eu tenho aqui minha colinha e tudo mais, mas eu quero que os vídeos eles sejam cada vez mais orgânicos. Eu quero conseguir trazer os bastidores da minha empresa aqui, eu quero te trazer o que funciona, o que não funciona, eu quero te trazer o que está aqui dentro também de estratégia, de branding, de posicionamento, de marca, de vendas, para te ajudar a criar um negócio que seja mais próspero e também te ajudar a viver com um pouco mais de propósito e liberdade enquanto tu toca esse negócio. Fechou? Então a gente se vê na semana que vem. Até mais e valeu!